Olá, telespectadores e ouvintes do nosso programa Ideias e Debates. Hoje nós vamos falar, sobre o programa aí de retomada fiscal, principalmente aí na situação que a gente está vivendo dessa pandemia. Para isso, eu converso hoje com o Dr. Ângelo Ambrisi, está aí já na sua tela, no seu vídeo, advogado tributário, e a Regina Fernandes, que é uma contadora e perita contábil. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Um prazer estar aqui Tudo bem participando. também. Igualmente, Ângelo. Eu já começo falando o seguinte: a Procuradoria-Geral da Fazenda, Nacional, ela lançou aí esse programa de retomada fiscal, com o objetivo aí de estar auxiliando, devedores, empresas, cidadãos, pessoa física, jurídica, na regularização de débitos inscritos na dívida ativa da União, A ação aí, pelo que eu estou vendo aqui, visa aí facilitar o pagamento dessas dívidas. A proposta prevê a entrada reduzida e, aí no caso, um maior parcelamento. Agora eu pergunto, eu vou começar pelo cavalheirismo, pode ser, doutor Ângelo? Por gentileza. Primeiro as mulheres, Claro. Mas é claro que seria por os dois, Logo em seguida eu quero o teu esclarecimento também, viu, doutor Ângelo? Mas eu vou começar aqui com a Regina, como é que ela vê, como contadora, essa situação, não só das empresas, como das pessoas físicas, neste momento, inclusive, dessa pandemia que a gente está vivendo. Bem, eu vejo isso como positivo, esse programa, porque ao diferente do Refis, ele tem uma proposta de ver exatamente a capacidade de pagamento do empreendedor. Então, quando dentro desse programa existe essa possibilidade de apurar qual foi o impacto efetivo que o empresário sofreu no processo da pandemia e ver a sua capacidade de pagamento, eu acho que isso é uma inovação dentro desse programa que o governo está lançando nesse momento. Doutor Ângelo. A gente tem que destacar um ponto bastante importante do que é esse programa de retomada fiscal. Ele é um conjunto de regras para que os contribuintes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, como vocês bem colocaram, possam negociar suas dívidas junto à Procuradoria. E esse programa, ele vem numa terceira fase da chamada transação tributária, vinda pela Procuradoria. A própria Procuradoria trouxe duas fases anteriores, que ela chamou de impacto fiscal e adaptação fiscal. Importante a gente destacar que a primeira fase, que é o que a Procuradoria chamou de impacto fiscal, foi o primeiro momento da pandemia na economia, em que muitas empresas, inclusive as pessoas físicas, tiveram a real diminuição dos seus recebimentos em razão daquele momento de retração econômica. A segunda fase, a Procuradoria intitulou como adaptação fiscal, que foi o momento em que as empresas estavam se reinventando, é o que todo mundo está chamando de novo normal. Então, neste momento de adaptação fiscal, a Procuradoria lançou duas transações, que foi a transação extraordinária e a transação excepcional, já para orientar o contribuinte de eventuais recolhimentos que ela deveria fazer, com alguns incentivos. E, recentemente, semana passada, a Procuradoria lançou essa terceira fase, que ela vem chamando de retomada fiscal. E aí nós podemos chamar que essa retomada fiscal, ela é um guarda-chuva. E embaixo desse guarda-chuva nós temos inúmeras regras para várias empresas, para vários setores, para ajudar as empresas e as pessoas físicas a se reorganizarem com relação àquilo que eventualmente ficaram como devedores nos últimos 8 meses, 10 meses, dependendo muito do setor. Agora, para os dois aí, no caso, as dívidas, principalmente das empresas, doutor Ângelo, estão muito altas nesse caso, porque a dívida de pessoa física, geralmente não chega a uma dívida de uma empresa, Isso é fato, Isso aumentou muito com essa pandemia, com essa situação que a gente está vivendo? Cresceu muito? O que a gente vem acompanhando aqui no escritório, a grande maioria dos nossos clientes tiveram a impossibilidade de pagar tributo, tendo em vista uma abrupta diminuição do seu faturamento. Então, imagina uma empresa ter 30%, 40%, 60% de redução. Ela vai privilegiar
eventualmente fornecedores, folha de pagamento, e num primeiro momento ela vai deixar de pagar a carga tributária visando uma retomada ou até um alongamento dessa dívida. Então, a experiência que eu tive no escritório, mais de 80% dos nossos clientes tiveram ou a impossibilidade de pagar os seus tributos ou até uma diminuição do pagamento dos tributos, tentando privilegiar, dentre ainda aquilo que se paga, parte e deixar parte em aberto. E com relação a esse tema também, com relação a esse tema que a gente observa, pelo menos aqui no escritório, das pessoas físicas, principalmente quem trabalhou com crédito rural, né? E são principalmente as dívidas que foram contraídas de 2019 para trás, né? Então, o governo, nesse programa de retomada, ele não está considerando as dívidas de 2020, até porque são dívidas que já estão na PGFN, já estão em dívida, em cobrança efetiva, né? Ou já foi protestado em cartório, ou já está em dívida ativa, ou já está com sequestro na conta, enfim. E como é que faz, né? Como é que a gente... O que né, nesse caso que você citou agora, o produtor rural ele pode fazer? Ou não só em relação a eles, ou mesmo a pessoa física, né, numa situação dessa, como é que ele pode procurar resolver, né, essa situação dessas dívidas? A situação dessa dívida está sendo regularizada tem um portal, né, que foi chamado, é o portal Regularize. Tanto a pessoa física ou a pessoa jurídica, né, tem que entrar nesse portal, preencher lá as informações, e aí tem 3 planos lá, né? Tem um que já vem pré-montado, tem um que a própria PGFN pode indicar para o contribuinte, e tem um terceira via, que aí geralmente faz super necessária a presença de um advogado em especial tributarista, que é uma sugestão, uma indicação, uma solicitação do contribuinte de condição de pagamento. Isso também é uma inovação que geralmente eles não trazem essa abertura. E dentro desse portal Regularize, o que a gente vem fazendo com os nossos clientes aqui é, antes de entrar com o pedido, primeiro cadastrar as informações financeiras, né, de capacidade de pagamento. Porque aí o próprio programa, ele traz uma indicação de qual o valor que, ou se dá desconto ou não, o próprio programa consegue identificar a capacidade de pagamento e indicar uma forma de parcelamento dessa dívida. E essa dívida... E aí cabe o contribuinte acatar ou não, né? Agora, e o espaço de tempo para se, né, pagar essa dívida? Em quanto tempo? Quantos meses? Eu não sei como é que funciona, né? Eu queria que vocês me dissessem exatamente, explicassem isso para o nosso telespectador, né? Em quantas vezes essa dívida é dividida, enfim, né? Qual o procedimento em relação ao pagamento através dessa negociação do Regularize? Pode ser o doutor Ângelo. O doutor quer falar? O doutor Ângelo pode falar. Claro, falo sim. Existem inúmeras possibilidades de transação tributária, Guga. São inúmeras mesmo. Todo esse programa feito pela Procuradoria, louvável de elogio, né? São várias regras, várias portarias que foram escritas. E o contribuinte, a depender de como ele pode, de onde ele se encontra na transação tributária, ele pode ter descontos de 100% das multas, dos juros e dos encargos legais, e, em regra, ele pode dividir o saldo em até 84 meses. Isso é uma das modalidades, é uma das principais. O crédito rural, existem possibilidades, o produtor rural, que tem dívida tributária inscrita, ele tem a possibilidade de chegar até 133 meses para saldar a sua dívida. E também existe possibilidade de você dar um percentual da dívida no começo e depois dividir no produtor rural em parcelas anuais, ou em parcelas semestrais, ou em parcelas mensais. Então, em linhas gerais, o contribuinte tem que prestar muita atenção em qual modalidade de transação tributária que ele se enquadra, para verificar o número de parcelas que a Procuradoria pode chegar, porque vai ser uma negociação entre a Procuradoria e o contribuinte, para ver se ele cabe, se comporta essa nova obrigação tributária que ele está assumindo, que é um custo bastante relevante, porque para o futuro ele tem que considerar que ele vai ter o tributo vencendo, que é o tributo do mês a mês,
E também ele vai ter o tributo do passado, que vai estar materializado dentro da parcela da transação tributária. Então, um estudo financeiro, nesse momento, como bem colocou a Regina, e me permita lhe chamar de Regina com todo respeito, é importantíssimo. A minha opinião é de que até antes de fazer o upload das informações no sistema da Procuradoria, o contribuinte deve simular cenários dentro da empresa para verificar se com cenários econômicos positivos ou negativos, projeções futuras, ele consegue fazer frente ao pagamento dessa dívida do passado. Porque, de novo, ele vai ter a responsabilidade de pagar o corrente, que é o do mês, mas também terá a responsabilidade de pagar aquilo que estava inscrito e ele negociou na transação tributária. Então, este estudo prévio é muito importante, é imprescindível e ele vai tornar viável ou não o sucesso da transação tributária. É complicado, sim, né, Regina, também, né? Porque a pessoa já está tem essa dívida, né? Claro, tem que pagar, né, as da frente também, né? Na frente, quer dizer, não tem como ele parar, né? Isso é um acúmulo, é como se diz no ditado popular, uma faca de dois legumes, né? Não é complicado isso. Agora, nessa dívida ativa, isso é que eu queria também entender, e o nosso telespectador também, né? No caso, a dívida, ela vem com juros, né, correção, enfim. Há um perdão disso nessa renegociação, ou seja, nessa negociação, no caso, né? Eu queria que vocês explicassem isso. Tem sim, né? Aquilo que o doutor colocou aí, tem várias modalidades do acordo, e aí, como são várias portarias, várias, né, medidas sobre esse tema, ao preencher esse portal Regularize, lá vai ter vários planos. Então, sei lá, o plano que ele entrou, de repente, ele tem um desconto de 70% sobre o perdão da dívida dele, né? E é da dívida, não da dívida principal, tá? É da multas e dos juros. O principal, esse não se fala em redução. O principal não tem jeito. Não, o principal é aquilo que ele deve. Se ele deve 70 mil, né, ele vai continuar devendo esses 70 mil. O que pode ser, né, é abatido, né, ou perdoado, vamos dizer assim, entre aspas, a correção e juros, né, em cima dessa dívida. É isso, só para a gente entender. Isso mesmo. Tá. Então, o valor principal, 70 mil, do exemplo que você trouxe, esse ele tem que pagar. Tá? O que pode ser negociado ou reduzido é a multas e juros aplicados sobre o valor principal. E aí, o que ele tem aí? Primeiro é esse abatimento, dependendo de qual plano, né, qual categoria que ele vai entrar efetivamente, o que ele vai decidir de entrada, de valor de entrada, né, da primeira parcela, e como ele quer fazer o plano de parcelamento desse valor também. Tá? Realmente é difícil decidir, né, pensando no valor futuro. Por isso que o planejamento de caixa, planejamento dos números, conhecer efetivamente a capacidade de compromisso financeiro da empresa é fundamental, porque ao passo que esse programa tem as suas vantagens, né, ele também é um risco ele assumir uma coisa e não pagar. Não, e aí um ponto que é importante... Angela, como é que fica? Esse aqui é o problema. Eu sei, Regina, desculpa ter te cortado, mas... Imagina. Vai chegar num ponto em que, não sei, né, acumulando as dívidas anteriores com as dívidas que ele já, né, tá sendo feita ali na frente, né, porque não tem jeito, né? Aí vai chegar um ponto, eu não tenho como pagar. Aí o que acontece? Vai continuar na dívida ativa? É isso? E outra coisa que eu queria que vocês explicassem rapidamente, o que acarreta essa dívida ativa no caso, né? Se ele não conseguir, né, arcar com o compromisso de pagar, né, essa dívida. Perfeito, Guga. A situação é a seguinte: se o contribuinte não conseguir honrar com o combinado junto com a Procuradoria, esse parcelamento, ou essa transação, ou esse benefício, ele vai ser rompido. Os descontos serão revertidos e aquele débito volta a ser o que era, menos o que foi pago. Então, por exemplo, vamos pegar o nosso exemplo. Já no primeiro mês, né, doutor Ângelo? Diz que já no primeiro mês. Se não, aí já cancela. Sim. O primeiro tem a obrigação que pagar. A adesão do programa se dá, além do preenchimento no portal, é o pagamento da primeira parcela. Então, o simples fato dele preencher, mas não pagar a primeira, ele não aderiu ao programa.
Desculpa, Exatamente, a adesão se doutor, dá pode com o falar. pagamento da primeira parcela. Não, mas é que o Exatamente. programa é assim mesmo. Assim, É um falando com o outro, não tem, pode interromper, não tem problema nenhum. super tranquilo. Então, é isso, a Regina colocou muito bem. O contribuinte adere ao programa com o pagamento da primeira parcela. Né? Ele vai fazer toda a análise interna na empresa. Se for conveniente, ele vai fazer o upload dessas informações no sistema. Né? Em algumas modalidades, você até pode marcar reuniões com a procuradoria para debates. Não é tão automático assim quanto um sistema. Sim. E é interessante que haja esse debate com a procuradoria para você expor, eventualmente, possibilidades de um evento de liquidez futuro, como, por exemplo, a empresa vai vender um caminhão ano que vem, então ela projeta a venda desse caminhão para pagar os tributos daqui a 8 meses, 6 meses, quando ela conseguir vender algum dos seus ativos. Então é possível fazer essa negociação junto à Procuradoria, que isso é novo, nunca pôde ser feito até então no Brasil. Sim. Sempre era por adesão, né? Os parcelamentos especiais, os famosos refis. Né? Então, esse é o ponto. Se o contribuinte não conseguir cumprir, ele vai ser excluído da transação. E para que você entenda, Guga, a questão do que é inscrição do débito em dívida ativa, nada mais é do que o envio do débito da Receita para a Procuradoria. E como esse débito se forma? Quando um contribuinte, uma empresa, ou um produtor rural, ou uma pessoa física, por exemplo, tem o imposto de renda pessoa física para recolher e faz a declaração, ele não tem o dinheiro para fazer o recolhimento das guias. Ele declara e esse débito vai ficar em aberto. Ele confessou esse débito, por exemplo, R$15 mil. Esse débito vai para a Receita. No entanto, a Receita não tem a capacidade de cobrar isso. A Receita pega e manda para a Procuradoria, que é como se fosse o advogado da União. É a pessoa que vai procurar os meios de cobrar isso do contribuinte, através de uma ação judicial, como, por exemplo, uma execução fiscal, através de um protesto, que obriga você a ir negociar, porque o protesto te restringe crédito, te restringe N outras situações. Então, caso o contribuinte não faça adesão à transação, ou então ele seja excluído da transação, esse processo de cobrança, ele irá continuar. Tá, mas aí, ó, vocês falaram no primeiro mês, a primeira versão, você tem que pagar para continuar. Tá, mas chegou na segunda, na terceira ou na quarta, não sei. A pessoa não conseguiu arcar com esse compromisso, não tinha mais dinheiro para pagar. O que acontece? Vocês falaram, importante é pagar a primeira. Pagou a primeira, tudo bem. Tá, e depois, se ele não conseguir pagar o restante, ou a terceira, ou a quarta, a quinta? Ele é excluído do programa. É excluído de qualquer maneira. O débito pagando volta a primeira, a ser não cobrado. pagando a primeira. Ele é excluído, mas ele perde o benefício. Vamos pensar que ele fez uma negociação, né? Que é a novidade desse programa é permitir essa negociação. Então, ele foi lá e negociou uma forma de pagamento, ele negociou uma possibilidade de pagar um valor menor agora e pagar outras parcelas lá na frente, ele fez um acordo. Ele pagou a primeira, pagou a segunda, chegou uma hora e não conseguiu pagar, ele perde esse acordo, perde o desconto que ele conseguiu de multas e juros, volta tudo que era a dívida dele, a única coisa que vai descontar aquilo que vai ser conseguiu, volta tudo de novo. Volta tudo de novo. A única coisa que abate do valor são as parcelas, né, que ele pagou. Sei lá, se ele pagou 2, 3, essas 2, 3 vai ser deduzida do valor que ele devia, mas aí volta o que ele tinha anteriormente. E aí ele volta para a cobrança, aquilo que o doutor colocou, né? Ele volta a ser cobrado pela PN, podendo ser protestado, podendo ação judicial, enfim, seguir os trâmites que a PGFN faria se não tivesse feito esse acordo no primeiro momento. Quer dizer, independentemente de ele ter ou não ter recurso, vamos dizer assim, o cara está desempregado, perdeu o emprego, principalmente na situação que a gente está vivendo, né, doutor? Dessa pandemia, né, desemprego aí crescendo cada vez mais, porque são quase 7 meses aí, a gente, né, nessa quarentena preso, né, não pode trabalhar, muitos conseguem trabalhar através do home office, porque o teu trabalho propicia isso, mas tem muitos tipos, como no caso aí, né, Regina, do rural, como é que vai trabalhar pelo computador? Como é que ele vai, Sim. Né, home office? Não tem como. Sim. Né? E mesmo assim, provando, doutor, que a pessoa está desempregada, não tem como tirar recursos, né, obter recursos para pagar essa dívida. Mesmo assim, não há um perdão dela, não tem como.
Não há o perdão da dívida. O que é possível é ter os descontos que a lei traz. É importante que a gente entenda que quando nós falamos de tributo, de carga tributária, nós não estamos falando de direito disponível. O que é isso? A procuradoria ou o procurador não pode abrir mão de receber 5 mil, 5 milhões ou 50 milhões. Por quê? Porque isso é um dinheiro público, né? Então, ele não pode abrir mão de receber. Tem que ser uma lei que regulamenta se vai poder dar desconto, dar perdão ou receber de forma parcelada. Diferente de uma dívida de banco, por exemplo, que alguém é devedor de banco, fica com a dívida bancária e numa negociação o banco pode abrir mão de 80%, 30%, 5% para receber à vista ou parcelado. No entanto, o banco tem essa liberdade porque o dinheiro é privado. O banco faz o que ele quiser com esse dinheiro. No entanto, quando a gente fala de imposto, de tributo, nós estamos falando do setor público. Então, ele não pode abrir mão, porque, de certa forma, ele está abrindo mão de um recebimento que ele deveria fazer isso para todos, e não única e exclusivamente por alguém estar desempregado. Eu entendo a sua preocupação, ela é super válida, mas imagina também, quando eu faço um perdão de uma empresa ou de uma pessoa física, eu estou deixando de arrecadar isso para os cofres públicos para fazer a manutenção do Estado, seja em serviço, bom ou mal, mas os serviços públicos precisam ser executados. E eu não posso privilegiar falar de você eu não vou receber, eu vou receber dos demais. Então eu preciso de uma lei, que é o que a gente está vivendo hoje, é a transação tributária, que dá uma liberdade para a Procuradoria decidir o que ela vai fazer. Entre 0 e 5, ela decide. Ela não pode ir para -1 e ela não pode ir para 6. Mas ela tem uma flexibilidade na negociação do contribuinte. Mas, doutor, nós somos aí, eu não sei se é o terceiro ou quarto país que mais se paga imposto, né? Sim. Se eu estiver errado, o senhor me corrija aí. Eu não sei exatamente que ranking nós estamos, mas entre os 10 eu tenho absoluta aí. convicção de que nós estamos. Então Sim, nós estamos nos países que mais pagam imposto. A carga tributária do nosso país, realmente, ela para o empreendedor, ela é bem pesada. Na verdade, a gente sente muito a carga... a gente sente bastante a carga tributária no nosso país, porque a gente também não percebe o serviço, né? Então, quando a gente vai discutir essa seara de carga tributária, a gente acha que paga muito porque a gente não percebe o serviço prestado pelo poder público. E aí, para o empreendedor, como ele tem que assumir algumas coisas que, em tese, seria de obrigação do poder público, ele fica pesado, porque ele tem que pagar. Vamos pensar em assistência médica, né? Se a saúde é um dever do Estado, as empresas, por um lado, pagam o imposto e também pagam convênio médico para o funcionário. Então, isso acaba sentindo que ficou muito pesado se manter ou se ter uma estrutura empresarial. Agora, só para terminar essa parte com o doutor Ângelo. Doutor Ângelo, no caso aí, o senhor estava falando no caso que a Receita ela não faz cobrança, isso é mandado, né, para um órgão, né, como o Serasa, enfim. No caso, o que acontece? A Receita Federal, né, o sujeito tinha lá uma dívida ativa com a Receita, sei lá, né, e foi mandado, né, a Receita passou isso ou para a Procuradoria, no caso, né, para poder ser cobrada, e o teu nome, a pessoa foi parar, né, com o nome no Serasa. O que pode acontecer, no caso, né, dessa dívida com a Receita Federal, se ela não for paga? Ela vai para um processo chamado execução fiscal, né, que a Procuradoria vai procurar bens do contribuinte para que ele pague isso. Então, no primeiro momento, o contribuinte vai ser notificado para pagar a dívida em 5 dias, oferecer bens em penhora para poder se defender, né? Ele vai oferecer os bens à penhora. Caso ele consiga se defender e ele venha a perder nessa execução fiscal, os bens que foram penhorados, pode ser um carro, pode ser uma máquina da empresa, pode ser dinheiro em conta, esses bens vão ser vendidos em leilões ou em astas públicas e o dinheiro desta venda vem para o processo para pagar a dívida. É a chamada expropriação patrimonial, né? Onde o Poder Judiciário pega um bem do devedor, vende esse bem num leilão para poder pagar a dívida no processo. Isso não funciona só com tributo. Com banco também é assim, com dívidas de aluguel, com qualquer tipo de dívida que a gente tenha, que o devedor não pague espontaneamente,
o credor vai executar essa dívida. Claro que cada uma tem suas regras, cada dívida tem a sua regrinha e suas condições processual. também, porque se a pessoa não tem dinheiro, ela não tem como pagar, ela não tem nada no nome dela, não tem bens, não tem nada, como é que vai fazer? Isso não paga, não há o que fazer. Temos que entender que a Procuradoria vai absorver o prejuízo de uma forma ou de outra. Como, às vezes, fazemos um empréstimo bancário, não temos condições de pagar o banco, o credor não vai receber. Né? Ele vai ter que absorver isso como um prejuízo. E nesse ponto só queria trazer uma atenção, né? Quando a gente fala, né, a empresa não tem condição, e aí a gente fala da questão da contabilidade, né? Porque a PGFN, ela vai atrás dos bens da empresa para poder honrar esse débito. E aí ela não encontra. Não só da empresa, como de pessoa física também, né? Sim, de empresa de pessoa física. Mas vamos pensar na empresa, né? Procura tudo da empresa e não encontra. É uma sociedade e a responsabilidade do sócio, elas são limitadas ao seu capital ali investido. Então, chegou-se à conclusão que realmente a empresa não tem. E aí o que eu trabalho muito aqui com os clientes, o quanto é responsabilidade dessa questão da contabilidade, porque um dos pontos que eles vão avaliar é se não há confusão patrimonial, né? Se os sócios não gastam coisas pessoais com o dinheiro da empresa, e isso, se não estiver bem contabilizado, não tiver contado, né, a história de forma bem estruturada, com documento suporte, o quanto isso pode gerar um prejuízo para o empreendedor, se, dentro desse processo, a PGFN entender que há uma confusão patrimonial, porque aí sim ele pode atingir os bens dos sócios. E aí o doutor pode falar melhor sobre esse tema aí, né? Assim, também é uma outra caixinha, né? Mas assim, o quanto assim, todas essas informações que o empresário precisa ter cuidado, porque a gente encontra, às vezes, na prática, o empreendedor, por achar que a empresa é dele, ele pode gastar porque o dinheiro é dele. Sim, o dinheiro é dele, mas quando a gente fala da questão tributária, o fisco também é o sócio da empresa de alguma forma, né? Então, ele também precisa da fatia dele do negócio. Então, quando o empreendedor fica devendo e ele não tem alguns cuidados dentro do seu dia a dia, isso pode gerar um prejuízo aí de atingir os bens dele pessoal, os bens pessoais. Mas aí, Regina, desculpa a minha ignorância, viu, doutor Ângelo, eu sou jornalista, nessa área não entendo nada, né? Não tem como, não adianta. Seria um péssimo advogado, né? Nada na área tributária, então pior ainda. Não sei mexer com isso, não adianta. Mas eu estou falando, eu digo assim, você está falando de uma empresa, né? Que será, tudo bem, você falou empresa física, tudo. Mas eu digo do cidadão, porque de empresas, por exemplo, o que você citou agora, Regina, né? Você tem o sócio, você tem bens, a empresa tem, né? Você pode pegar maquinários, pegar coisas de empresa, enfim, né? Você pode, como o doutor falou há pouco, né? Você pode ir para leilão, para ser. Agora, da pessoa física, isso que eu fico, né, meio complicado aqui para entender melhor. Porque a pessoa física, doutor, ela não tem bens, ela não tem nada, né? Eu digo, no caso dela estar devendo aí, no caso, para a Receita, né? Ou que a Receita achou que ele fez a declaração errada, não foi atrás, não correu atrás, e a Receita foi lá e você teria aí entrar com um advogado, né? Tudo, mas não pode também entrar com um advogado, porque você não tem dinheiro para pagar o advogado, né? Isso é que me deixa mais intrigado. Okay. Aí como é que faz nesse caso, né? A pessoa, de qualquer maneira, como o senhor falou agora, não interessa, vai ter que tem que pagar e não tem o que fazer. Isso que me deixa, entendeu? Quanto à empresa, ela tem um capital, ou ela tem alguma coisa que pode ser penhorado, né, doutor? Enfim, outras coisas. Agora, e a pessoa física? Se ela não tem nada no nome dela, né? Não tem o que fazer, não tem casa, não tem carro, não tem como botar comida em casa, muitas vezes. Como é que ela vai pagar uma dívida, né, de 10, 15, que seja, 20 mil? Perfeito. Acho que tem um ponto importante aqui, que a pessoa física, e eu não estou dizendo que ela não tem carga tributária, porque em linhas gerais, dependendo do que você recebe, você vai pagar até 27,5% de imposto de pessoa exato. Física, que é uma alíquota pesadíssima, né? Ainda mais principalmente com o que a Regina colocou muito bem. Que a gente não vê a contraprestação disso. Eu não cheguei na alíquota de 27,5% ainda. Então, estou super tranquilo nas alíquotas de baixo, viu?
Mas eu entendo também a situação, a sua preocupação, ela é legítima, mas nós temos no imposto de renda, para as pessoas que ganham até mais ou menos, fazendo uma conta bem grotesca aqui de padeiro, até mais ou menos R$2.000, essas pessoas não pagam imposto de renda. Né? Então, o governo entende que os R$2.000 que essa pessoa ganha por mês, ou seja, R$24.000 por ano, é o valor suficiente, é o valor necessário para ela sobreviver. Então, ela não tem como pagar um imposto. E as alíquotas, elas são progressivas do imposto de renda da pessoa física, né? Sendo de 0 a 27,5%. Não é 0 ou 27%. Então, eu entendo a sua indignação com relação à pessoa física, é super bem colocado, mas a carga tributária da pessoa física, ela tem uma característica social, principalmente o imposto de renda, que ele tem alíquotas progressivas. E na grande maioria da população, essa alíquota é de 5, 7,5, não é uma alíquota tão expressiva. Claro que qualquer real tirado de alguém que ganha R$2.000 para sustentar uma família é muito dinheiro. É o dinheiro do pão, é o dinheiro do aluguel, é o dinheiro, eventualmente, de um leite do filho, de energia elétrica. Eu entendo. Mas, a partir do momento que a pessoa começa a ter um padrão de vida um pouco melhor, ela começa a ser reconhecida como um ente tributante, que é o que a gente chama de capacidade contributiva. Ou seja, aquele indivíduo, agora por ganhar R$4.000 por mês, pode contribuir para a cestinha do imposto. E aí ele tem que pegar um pedacinho daquilo que ele ganha e fazer o recolhimento, né? Muito disso, a depender da atividade da pessoa, para quem ele é empregado, já vem até retido, né? No caso, professores e pessoas que trabalham diretamente com o fisco. Isso já vem até retido, então a pessoa também não tem a preocupação de fazer o recolhimento do imposto de renda, né? Então, assim, eu entendo a sua colocação, eu acho super válida, mas o próprio imposto de renda, para as pessoas que têm pouco, eu não estou dizendo que ele é suficiente, que a gente poderia ter uma taxa de isenção maior, de alíquota zero maior, mas ele beneficia a justiça social, vamos chamar assim, das pessoas que ganham pouco, né? Então eu posso ter um pai e uma mãe de família com uma renda familiar de R$4.000, praticamente não sendo tributado pelo imposto de renda da pessoa física. Ou seja, R$50.000 no ano, uma família não vai pagar imposto de renda da pessoa física. No caso, quem paga mais imposto são os que ganham. Isso é errado. Eu não gosto de falar isso, porque a gente, como jornalista, não pode estar, né, doutor, emitindo. Mas o senhor sabe como é que é, né? A Regina também, né, Regina? Sim. Eu acho que o ponto-chave aqui que a Regina colocou é o fundamental, que é não termos a contraprestação, é não vermos isso. Senão seria maravilhoso a gente pagar 70% de tributo e ter absolutamente tudo tranquilo. Os outros 30% ser só para luxo da nossa vida, né? E em muitos países desenvolvidos é exatamente isso. O cara paga 70% de alíquota, mas ele não tem que se preocupar, né? Ele recebe visita quando a esposa está grávida, ele leva o filho na escola integral. Isso é para quê? Para viagem, para carro, para lazer, para eventual estudo que ele queira fazer, né? Nós aqui precisamos, além de sobreviver, gastar dinheiro com segurança e tudo mais que a gente conhece. Sim. Regina, vamos voltar aqui ao programa, né? No caso dos micro e pequenos empresários, aí, como é que esse programa de retomada fiscal ele pode ser, né, vantajoso para esses micro e pequenos empresários? Eles atingem o mesmo, a regra é a mesma, em linha geral, tá? Tem que ir lá entrar no programa, verificar, tem que ser débitos de 2019, então, do tá? mesmo Não jeito, entra é a mesma regra para... Do mesmo jeito, é a mesma regra para todos, tá? É claro que o do Simples Nacional tem aí algumas nuances específicas, porque como essa regra, aquilo que o doutor colocou, é um guarda-chuva, né? Ele chamou de retomada, mas ele colocou várias portarias, vários decretos, tudo dentro desse guarda-chuva. Então, no momento de decidir o que fazer, o que o contribuinte precisa, né? Primeiro, se é uma empresa, conversar com o seu contador e, dependendo da linha, também ter um advogado tributarista para poder fazer uma boa estratégia, para também não tomar uma decisão de escolha de algo que ele não consiga honrar, ou que não caiba no bolso, ou que não faça sentido financeiro, né, de desembolso mensal. E aí entrar no portal, fazer lá os cálculos, verificar, é possível e aderir e efetuar o primeiro pagamento. Tá? Mas serve também para as pequenas empresas isso daí. Eu vou falar aqui, doutor, eu acabei de falar contigo isso aí, tá vendo?
Tá falando aqui, ó, a gente sabe aí que o Brasil é um dos países com a mais alta carga tributária, né, dona Regina, do mundo. Sim. Olha isso. Enquanto a reforma tributária ainda parece distante, né, doutor? Há alguma solução aí para as nossas empresas, para as empresas brasileiras, doutor Ângelo? Vale também para você, Essa é uma Regina, pergunta. Essa é uma pergunta que eu não gostaria que você tivesse me feito, tá? Eu imaginei. Uma pergunta Eu imaginei. Porque ela é uma pergunta quase sem resposta, né? Mas, em linhas gerais, para a pessoa física, não tem muito o que a gente fazer, tá? A pessoa física, ela não tem como fazer um planejamento, tá? E aí, o que eu diria para você, eu não sei se o Brasil tem a maior carga tributária do mundo, mas ela tem a mais complexa. Isso eu posso te dizer sem nenhuma sombra de dúvida, isso é indiscutível, tá? Mas sim, há eventualmente o que ser feito, principalmente para as empresas, né? Por que eu digo isso? Porque as empresas, nós temos uma carga tributária tão complexa que nós calculamos tributo dentro de tributo, um tributo no outro tributo. E o que as empresas precisam fazer? Elas precisam analisar a sua carga tributária, verificar as possibilidades de questionamento no judiciário dessa carga tributária, para conseguir fazer uma redução da carga tributária. Então, por exemplo, uma empresa que tem uma carga tributária de 34,2% do seu faturamento. Existe a possibilidade de você questionar as chamadas teses tributárias para tentar reduzir essa carga para 28, 29, 31% do faturamento da empresa. Porque a nossa legislação é tão complicada que a gente sempre se perde no tempo e não considera uma legislação ou outra. E quando a empresa utiliza desse expediente de ir ao judiciário pedir a redução, ela tem uma vantagem competitiva com relação ao seu concorrente. Porque o preço final dela pode mudar e ela pode diminuir o que ela vende, 5, 6, 8%, ou então ela mantém o preço aumentando a lucratividade. Ou seja, o sócio está colocando mais dinheiro na companhia para realizar investimento ou isso vira lucro efetivamente para ele. Um segundo ponto da complexidade e da alta carga tributária é a formação dos passivos tributários que nós temos. Nós temos passivos tributários gigantescos. E agora, com a transação tributária, eu acredito que é uma ótima oportunidade para as empresas estudarem a viabilidade de entrar ou não na transação tributária. E é importante colocar, como a Regina disse também, não precisa 100% da dívida ser incluída na transação. Eu posso estar devendo, por hipótese, R$1 milhão e querer renegociar 300 mil, que é o que vai caber no meu fluxo de caixa futuro. E os outros 700, eu vou dar um jeito de pagar mais na frente, dar um bem em garantia, discutir. Então, é muito difícil a gente tentar traçar um norte até que se venha uma reforma tributária integral, que é o que eu espero que venha, não fatiada, e sim uma reforma tributária que considere o todo. Porque se a gente for fazer outra reforma das várias mini-reformas que nós tivemos, hoje nós vivemos uma coxa de retalho. E uma coxa curta, né, que precisa arrecadar mais, mas não pode cobrar mais do contribuinte. Então, eu diria que existem essas duas medidas da empresa tentar reduzir a sua carga tributária do mês a mês e também analisar esse expediente de transação como um aliado de pelo menos fazer um estudo dos benefícios que ele tem com essas reduções de multa e juros para ver se ele consegue ficar inadimplente pelo menos por um período aí de 84 meses, 30 meses, aquilo que couber no fluxo de caixa da companhia. Quer falar alguma coisa sobre isso, Regina? Não, eu concordo plenamente, acho que esse é o caminho. Agora, do meu lado aqui contábil, né, o que a gente vê muito na prática, o empreendedor, ele vai, faz todo o planejamento, procura um tributarista, o plano é ótimo, mas o plano, ele tem que ser colocado em prática com o objetivo de... A Regina deu uma travadinha aí, mas continuando aqui, eu vou continuar com o doutor Ângelo até a Regina voltar. Tá, continuando então a gente falando disso, doutor Ângelo. Ela está voltando? Não. Pois não. No caso aí dessa pandemia que a gente está vivendo, qual é a dificuldade maior, né, no caso aí de tributos? No caso é porque também as empresas não estão produzindo, né, o que poderiam produzir, fazer, né? Enfim,
por causa dessa parada que a gente está tendo já há 6 meses nesse país? Você acha que isso contribui também, né, para essa... Ah, Eu tenho uma pode plena falar. convicção de que isso contribui. Eu tenho uma plena convicção de que, sim, contribui. Não foram todos os setores da economia que cresceram, né? Então, a redução de faturamento, não tem a mínima dúvida que vai possibilitar o recolhimento do tributo, né? Essa é uma grande dificuldade. Se a gente pegar uma pessoa física e falar para ela, a partir do mês que vem você vai ganhar só metade do que você vinha ganhando, ela não vai conseguir honrar com todas as contas que ela está, né? Com os compromissos que ela tinha, a menos que seja um absoluto poupador, que a gente não vive isso, né? Então, a redução, a retração da economia, para mim, é o principal ponto a ser analisado. A retomada é muito importante, a gente precisa ter essa retomada para que as empresas consigam diminuir a sua ociosidade, e tem empresas, como você bem colocou, não tem como você colocar todo mundo para trabalhar. Né? Então eu não consigo fabricar, eu não consigo faturar, eu não tenho faturamento, mas eu continuo tendo dívida. Né? Eu tenho dívida com o banco, porque eu comprei um caminhão, eu tenho folha de salário que eu tenho que pagar independentemente do empregado estar trabalhando ou não. Né? Então a gente precisa se sensibilizar nesse momento e passar uma borracha nesse período e tentar todo mundo, de parte a parte, o empresário ser compreensivo, o fisco também, para que a gente consiga, para o futuro, não estragar a retomada econômica, tentando cobrar tributo de maneira tão efetiva, tão efusiva, que isso pode sufocar o contribuinte. Sim. E você, Regina, você acha que a retomada dessa economia, né, ainda vai levar muito tempo, né, por causa dessa situação que a gente está vivendo? Ou você tem algum prognóstico assim em relação a isso? Eu acredito que ela vai demorar, sim, tá? Justamente por alguns setores não ter condição efetivamente de faturar, de produzir. Então, assim, alguns setores, por mais que a sociedade vem se reinventando dentro dos seus negócios, né, com vendas e-commerce, com vendas com atendimento home office, enfim, mas tem atividades que ela literalmente estagna, ela para, né? Ela tem uma estagnação dentro da sua operação. Então, eu vejo que o governo ele precisa ter esse olhar muito sensível com o empreendedor, né? Não achar que o empreendedor, vou usar uma palavra feia, né? Picareta, não quer pagar o imposto. É que realmente, entre o que ele vai faturar e as despesas que ele tem, ele vai priorizar algumas coisas. E a prioridade, na sua grande maioria, vai ser fornecedor e salário daquilo para manter no mínimo aquela receita girando. E o imposto é bem provável que fique aí para um terceiro, quarto plano de pagamento. E o governo ele vai ter que olhar isso com um certo cuidado, carinho. Eu acredito que esse programa da retomada fiscal, a modalidade que a PGFN fez, né, que foi uma modalidade chamada de transição, ela abre um precedente que até então eu não conhecia, que é o poder de negociação, né? Então ele traz lá as possibilidades e ainda permite o contribuinte negociar. Eu acho que o governo vai ter que fazer isso. Que bom. Excelente, excelente. É o caminho, porque assim, o empreendedor não paga, não é porque não quer. Exatamente, é isso, né? Que eu coloco. É porque a condição não permite. Então, abrir essa brecha, eu acho que ela foi fundamental para essa retomada e para essa negociação efetiva, onde o contribuinte chega, olha, minha situação é essa, né? Quero pagar, mas eu não consigo, senão eu vou mandar a gente embora, eu vou fechar a fábrica, eu vou fechar minha loja, eu vou fechar meu estabelecimento, porque eu não tenho. Então, acho que esse plano ele é muito assertivo. Eu acho que existe uma grande possibilidade, mas mesmo assim o governo vai ter que olhar com cuidado, porque tem a dívida presente, tem essa que ele vai assumir quem aderiu o programa, e um detalhe, né? Eu aqui no escritório tenho vários clientes que aderiram o parcelamento de folha de pagamento, que aderiram o parcelamento do Simples, não pagou para jogar agora para frente e começa a vencer agora em outubro a primeira parcela, que pegaram o recurso de Pronamp, enfim. Então, assim, o empreendedor, nesse momento, ele
ele tem que ter um fluxo de caixa bem estruturado, apresentar isso, e o fisco tem que olhar com atenção. Exatamente. Até porque, né, doutora, isso vai virando, né, Regina, uma bola de neve, né? Porque você tenta pagar as dívidas passadas junto com as dívidas presentes e vai. Porque se você também tem isso, né, doutora Ângela? Você fala, mas não é porque ele não quer pagar, porque nem você usou a palavra, picareta, mas o cara não tem como, ele não está produzindo. Como é que ele vai pagar os funcionários? Daí pagar imposto, pagar, como é que faz? Não tem como, né? Fica complicado. Sim. E esse programa, que bom que está sendo aderido a esse programa, né? As pessoas vão poder aderir a esse programa para facilitar um pouco mais, né? Para que as pessoas consigam, né? Quitar suas dívidas, ou pelo menos, né? Amortizar, né? Amenizar mais um pouco essa situação dessas dívidas com imposto. Né? Olha, a gente está chegando ao final do programa, já estourou o tempo já quase aqui. Passa rápido. Já. Passou rápido, né? Porque a gente, por isso que eu falo, a gente fica batendo papo, né? Então demora mais quando é muito aquela coisa, aquela entrevista formal, né, doutora Ângela? Então bate-papo, passa rápido. Vocês queriam falar mais alguma coisa rapidinho? Regina, você ia falando a Regina fizesse as considerações finais, por favor. Pode ser, então. Suas considerações finais, Regina. As minhas considerações finais seria o prazo de aderir até 29 de dezembro, né? Então, o empreendedor tem que repensar bem a possibilidade, ver se cabe no bolso, sentar com o seu contador, avaliar bem as suas contas, seu planejamento financeiro, não olhar só o plano, né? Mas olhar para os seus tributos como um todo, e aí conversar sim com o advogado tributarista, que junto aí com o contador consegue pensar numa boa estratégia para o seu negócio, e mais do que isso, ele olhar qual que é o plano que ele tem para a empresa dele, e a partir daí ele tomar uma decisão e caminhar para um desenvolvimento do seu negócio, aproveitando esses benefícios que o governo está dando. Por um lado, eu só tenho eu acho que o plano é muito bom, uma pena que o governo só decidiu fazer no momento da crise, né? Porque apesar de ter boas propostas, às vezes o cara também não vai ter dinheiro para aderir. Mas acho que também é um avanço, quem sabe outros momentos isso vire uma possibilidade de ação do governo, né? De sempre abrir para a negociação efetiva dos débitos tributários. Né? Acho que essa é a minha consideração. Perfeito. Doutor Ângelo. Eu vou agradecer o convite de vocês estarem aqui, muito obrigado pelo convite, e a minha consideração vai exatamente no mesmo sentido da Regina. Eu, desde agora, já peço que a Procuradoria reveja o prazo de 29 de dezembro, nem toda a estrutura econômica vai ser retomada até 29 de dezembro, e eu espero que esse prazo seja prorrogado para que o contribuinte consiga verificar se para 2021 isso faz sentido. A transação tributária, ela existe desde a década de 60, ou seja, 1960, um pouco antes de quando eu nasci, só que ela só foi exercida agora, em 2020. Parabenizar a Procuradoria por startar, por começar a transação tributária. Esse é um caminho mundial, é irreversível, na minha opinião. Eu sempre fui adepto à transação, as pessoas que conversam comigo há mais tempo sabem disso, porque é quando a Procuradoria abre um olhar para entender a situação financeira e o momento da companhia. E não é aquele parcelamento por adesão. Faz adesão ao Refis, eu não quero saber se você vai pagar ou não. Então, eu acredito nesse olhar, vamos dizer, humanizado, nessa justiça social que a gente tanto busca, para que a Procuradoria consiga, em determinados casos, estender o prazo ao máximo, dar o máximo de desconto, porque ele entende que aquele setor, que aquela empresa precisa de uma estruturação melhor e de prazo maior para ela conseguir pagar suas dívidas. Então, acho que o Brasil, nesse momento, dá um grande passo na negociação tributária, vamos chamar assim, nós nunca tivemos isso, e desde 60, da década de 60, a gente já poderia ter. Então, tenho certeza que nós estamos no caminho certo, e espero que essa modalidade seja estendido o prazo para 2021, para que as empresas consigam fazer um melhor estudo, uma melhor projeção financeira, para que a gente consiga pagar o que a gente deve hoje na parte tributária. Verdade. Sim. Olha, obrigado a doutora Regina Fernandes, que eu vou chamar de doutora, porque ser contador não é brincadeira não, viu, doutora? Tem que ser doutora, né? Porque eu não me colocaria na sua situação
nesse tipo de trabalho nunca, viu, Regina? Não é fácil, não. Obrigado. Não é fácil Obrigado mesmo. também ao doutor Ângelo. Obrigada. Grande abraço e até uma próxima. Um abraço. Obrigada Até. a vocês. Até. E o programa Ideias e Debates de hoje fica por aqui, né? Você pode rever esta edição na nossa programação e também nas redes sociais, como o canal da Rede Alesp no YouTube. Espero vocês no próximo programa. Até.